Sessão plenária desta quinta, começando agora direto do plenário. O secretário Luiz Tumimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária realizada em 6 de novembro de 2013, presença do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoado os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidade, embargos de declaração e ação direta de inconstitucionalidade, recursos extraordinários e mandato de segurança. Senhores ministros, comunico a vossas excelências que estão presentes neste plenário os magistrados do curso da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, bem como alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Faculdade Fibra, de Anápolis, Goiás, Faculdade Pitágoras, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Uniaselv, Centro Universitário Leonardo da Vinci, Blumenau, Santa Catarina, e ESAMC, Escola Superior de Administração de Marketing e Comunicação de Uberlândia, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos e que aproveitem ao máximo a sessão. Ministra Carmen Lúcia. Há um conjunto de reclamações. Primeira é a reclamação 14.996, reclamante Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasp, reclamado Tribunal Superior do Trabalho, interessado Ivan Ferreira da Silva, e outro interessado é Planex Engenharia Limitada. Reclamação 15.106, reclamante Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, reclamado Tribunal do Trabalho da Terceira Região, interessados Flávio Donizete Ferreira, Habit Engenharia Limitada e Estado de Minas Gerais. E, por fim, a reclamação 15.342, reclamante União, reclamado Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e interessados Ivonete de Castro e IGE Serviço de Limpeza e Conservação S.A. Haverá sustentação oral. Presidente, como os três casos tratam rigorosamente do mesmo objeto, ou seja, nos três casos se alega descumprimento da ação declaratória de constitucionalidade número 16 e da súmula vinculante número 10 deste Supremo Tribunal Federal, portanto, é exatamente a mesma situação. Os atos coatores, inclusive, sobrevêm do mesmo órgão. Eu indago se posso fazer um relatório com referência às três e as sustentações orais seriam feitas nas sequências para que eu pudesse votar, se não tiver problema, me colocando à disposição de quaisquer esclarecimentos dos senhores ministros. Nestes casos, no primeiro deles, a reclamação 14.996, a reclamação é contra a decisão proferida no recurso de revista TST 645-27, com a complementação, pela 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teria afastado a aplicação do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, desrespeitando assim o que decidido na ação declaratória de constitucionalidade número 16 e, como eu disse, descumprido a súmula vinculante número 10 deste Supremo Tribunal Federal. Na reclamação 15.106, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais volta-se contra a decisão proferida pela terceira turma do TRT da Terceira Região, que no recurso ordinário 01529-2011 também teria afastado a aplicação do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, desrespeitando o que decidido na ação declaratória 16 e descumprida a súmula número 10 deste Supremo Tribunal Federal. E na reclamação 15.342, se volta contra a decisão proferida no recurso ordinário 33.59.900-89, proferida pela terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que igualmente teria afastado a aplicação do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666. Em todos esses casos,
o que se sustenta é que tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto os tribunais regionais do trabalho teriam desacatado porque teriam adotado a responsabilidade subsidiária da administração pública, tema que foi objeto dos nossos julgamentos, no sentido de que prevalecia a responsabilidade do contratante, ou do contratado no caso, e que somente se poderia cogitar da responsabilidade da administração pública quando houvesse análise percussiente profunda a demonstrar, de alguma forma, culpa da administração, não se presumindo essa culpa. Em todos esses casos, eu deferia a liminar e houve a prestação das informações e a Procuradoria-Geral da República opinou, em todos os casos, pela improcedência da reclamação. Este é o brevíssimo relatório que faço, porque nos 3 casos é exatamente a mesma coisa, presidente. Falará pela Advocacia Geral da União a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça. Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República. Em novembro de 2010, essa Suprema Corte concluiu o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 16. Essa ADC número 16 teve por objeto o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666. Segundo o referido dispositivo, nos contratos celebrados pela administração pública, a empresa contratada, ela é sim responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários que são assumidos e, segundo o parágrafo 1º, eventual inadimplência contratual não irá implicar de forma alguma transferência dessa responsabilidade para a administração pública. Esse douto colegiado declarou a constitucionalidade do dispositivo e expressamente reconheceu que, na hipótese de inadimplência contratual, não é possível se transferir esses encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais automaticamente para a administração pública. Essa Suprema Corte, inclusive, se referiu claramente ao fato de que essa transferência automática implicaria aí uma clara impossibilidade jurídica do pedido, porque seria uma consequência proibida pelo próprio dispositivo que havia sido declarado constitucional por esse douto colegiado. No julgamento, alguns ministros, mais precisamente 4 ministros desse douto colegiado, chegaram sim a fazer referência ao fato de que, na hipótese de omissão por parte do poder público, no que se referia à fiscalização dos contratos, seria até sim possível de se conceber, de se admitir uma responsabilização subsidiária, desde que se restasse ali comprovada a omissão por parte do poder público. Essa referência, como já foi dito, foi feita por alguns ministros. A maioria, contudo, não fez remissão a esse ponto e, por maioria, esse douto colegiado julgou procedente a ação sem ressalvas. Nenhuma interpretação conforme foi consignada por parte desse douto colegiado, no sentido, inclusive, de se reconhecer a responsabilidade subsidiária na hipótese de omissão por parte do poder público acerca da sua atuação fiscalizatória. Independentemente desse fato, o que se sobrevém aí é uma série de decisões judiciais emanadas da Justiça do Trabalho, em que o poder público vem sendo contínua e persistentemente condenado, com fundamento na responsabilidade subsidiária, com fundamento preciso numa presunção de culpa em eligendo e de culpa em vigilando nessas contratações que são celebradas pelo poder público. Em frontal, e aí é o que se sustenta no âmbito das reclamações, a ofensa ao que restou aqui firmado, ao posicionamento firmado por essa Suprema Corte na ação declaratória número 16. Então, senhores ministros, ainda que se considerasse que a maioria dos ministros que integram
o Supremo Tribunal Federal tivesse, sim, admitido a responsabilização solidária por parte do poder público, ainda assim, a referência feita a alguns ministros em seus votos foi muito precisa no que se referia à necessidade de se estar diante de uma comprovada omissão no que se refere à atuação do poder público acerca da sua fiscalização, tendo por objeto aí o contrato. O que não se observa, não somente na decisão reclamada, como em praticamente todas as decisões emanadas da Justiça do Trabalho. Para se ter uma noção da diversidade de fundamentos para a condenação do poder público no âmbito da Justiça do Trabalho, só para ilustrar, a União vem sendo condenada com fundamento na responsabilidade presumida de culpa in iligendo e culpa in vigilando. A União vem sendo condenada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado. Então, independentemente da aferição de culpa, a União vem sendo condenada nessas contratações. A União vem sendo condenada com fundamento na culpa genérica, inclusive nas ações com uma nítida inversão do ônus da prova, porque é o ente que tem que comprovar que ele não fiscalizou, não a empresa que tem que comprovar que ela vem honrando com as suas obrigações contratuais. Para se ter também uma noção do volume, e isso porque lá no âmbito da Advocacia Geral da União, nós promovemos um filtro interno no que se refere ao cabimento da reclamação perante a Suprema Corte. Em andamento, só do último ano para cá, nessa Suprema Corte, nós temos aproximadamente 150 reclamações. Na Justiça do Trabalho, em 10.000 processos, a União é parte, no âmbito dos quais se pretende comprovar e fazer valer a tese de que a responsabilidade subsidiária foi, sim, respaldada por esse douto colegiado no âmbito da DC número 16. Decisões, além de condenar, acabam muitas vezes por afastar a incidência do parágrafo 1º do artigo 71, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, em nítida afronta ao conteúdo da súmula vinculante da Suprema Corte. Apenas para ilustrar também, sim, tamanha a diversidade de temas, que a própria seção de dissídios individuais no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho suspendeu os processos, aguardando um novo enfrentamento do tema por essa Suprema Corte, no âmbito do recurso extraordinário número 630.397, de relatoria da eminente ministra Rosa Weber. Na prática, então, o que acontece, senhores ministros? A administração pública desencadeia um procedimento licitatório, as empresas se habilitam, as empresas se classificam, comprovam no âmbito do procedimento licitatório a estrita obediência aos requisitos legais, são contratadas, porque são vencedoras no procedimento, são contratadas e, tão logo iniciam a execução do contrato, elas quedam-se inadimplentes. E quedam-se inadimplentes com todo o conforto de que a administração pública fará frente, sim, porque é responsável, é subsidiária no tocante aos seus encargos trabalhistas. E mais, ainda com o benefício de que o ônus da prova é invertido, é a administração mesmo que tem que comprovar nos autos que ela não fiscalizou ou que ela não escolheu bem. Diante desse quadro, só apenas para ilustrar, essa decisão proferida na reclamação 15.342 exemplifica bem a realidade que vem sendo vivenciada pelo poder público em sede dessas ações trabalhistas. E aqui eu peço licença, senhor presidente, senhores ministros, para ler brevemente só alguns trechos da decisão reclamada. Diz a decisão: pacificado na jurisprudência consubstanciada no inciso 4º da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento de que o tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas inadimplidas decorrentes do contrato de trabalho havido entre o reclamante e a prestadora de serviço. Mais adiante, o fundamento da responsabilidade está na presumida culpa, in eligendo e in vigilando, que se atribui a quem, tomador, indiretamente por meio do contrato com a prestadora, causou prejuízo a terceiro, empregado. Entende-se, nesse caso, que o tomador contratou sem as devidas cautelas e não fiscalizou devidamente o cumprimento das obrigações contratuais. Mais adiante, na decisão,
Além disso, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal prevê a responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes. Trata-se de responsabilidade objetiva, conforme a doutrina e jurisprudência, tornando desnecessário perquirir sobre eventual culpa em eligendo e em vigilando. Mais adiante, nesse sentido, basta o inadimplemento das verbas trabalhistas para que o ente da administração seja responsabilizado, tal como previsto no item 4º da súmula 331 do Colém do Tribunal Superior do Trabalho, plenamente aplicável ao caso em apreço. Essa decisão, portanto, ilustra bem essa realidade que vem sendo vivenciada pela administração, que se depara continuamente com a ofensa direta e frontal ao que restou deliberado e decidido por essa Suprema Corte na ação declaratória de constitucionalidade número 16. E o curioso aqui é que expressamente se refere à culpa em elegendo, elegeu mal a administração. Como elegeu a mal a administração, e que culpa poderia ter ela por essa escolha, se a administração, o procedimento de escolha é todo ele vinculado pela legislação de regência, a Lei 8666? Como impor a culpa em elegendo para a administração se a empresa apresenta os requisitos previstos na lei, se a empresa é vencedora e, portanto, o poder público acaba por contratar a empresa que, no momento adequado, se demonstrou apta a celebrar a contratação com o poder público? Como impor a culpa em vigilando se a administração pública, muitas vezes, só toma ciência do inadimplemento, quando o inadimplemento sobreveio? E o inadimplemento por si só, de acordo com as decisões, já justifica, sim, a responsabilização presumida subsidiária da administração pública. Como, portanto, se considerar que a culpa em vigilando, ela deve, sim, sobrecair sobre a administração pública, se muitas vezes, ajuizando, senhor presidente, ações competentes no âmbito do Poder Judiciário, ações civis públicas, ações cautelares, pedidos que são submetidos ao Poder Judiciário de retenção dos recursos, ainda assim, o poder público é condenado com fundamento na responsabilidade subsidiária. É diante desse quadro, então, que só se pode constatar aqui que o que está mesmo se configurando é aquela situação que a ministra Carmen Lúcia cogitou quando do voto exarado na ação declaratória de constitucionalidade. Uma verdadeira quebra da estrutura da administração. Porque o poder público paga no início, quando do contrato celebrado para a empresa, e paga novamente para o empregado, assumindo em nome da empresa aquilo que seria obrigação dela por dever de ofício e contratual. Ou seja, é o Estado pagando duas vezes e a população brasileira sofrendo, portanto, um ônus a mais por força do inadimplemento da empresa com personalidade jurídica de direito privado. Está mesmo se configurando aqui aquilo que o ministro Gilmar Mendes, em trecho doutrinário, acaba por mencionar essa figura, e é real agora, de que a União acaba sendo transformada numa seguradora universal nesses contratos. E é essa que tem sido a realidade vivenciada pelo poder público no que se refere à atuação nos casos, nas ações trabalhistas. Está mesmo se configurando aqui o que o ministro Marco Aurélio também, no seu voto, destacou com muita precisão de que essa responsabilidade supletiva que se pretendia atribuir ao poder público, ela acabaria, sim, por imprimir ao parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição um alcance que ele não teria. E esse alcance tem sido, sim, uma realidade do poder público nas ações judiciais em andamento hoje. É por todas essas considerações, senhores ministros, que a Advocacia Geral da União toma mesmo a liberdade de expor o que vem sendo as teses que são colocadas no âmbito dessas ações trabalhistas e de que a realidade é essa. A administração pública vem sendo condenada com uma presunção absoluta de responsabilidade, sim, com fundamento na culpa em elegendo, com fundamento na culpa em vigilando. Nem sequer a oportunidade da prova tem sido conferida para a administração pública nesses casos. Ainda que todo o esforço tenha sido apresentado nos autos, e vem sendo apresentado nos autos, no sentido de se demonstrar que todas as medidas que estavam ao seu alcance foram adotadas, inclusive judiciais. Mas há, sim, um entendimento de que o mero inadimplemento, por si só, já justifica a imposição de responsabilidade do poder público em tais contratos. É por todas essas razões que a Advocacia Geral da União pugna
pela procedência da reclamação, firmando-se aí, sim, o entendimento de que, em que situações essa Suprema Corte considera que a autoridade da sua decisão está sendo subtraída por essas decisões emanadas da Justiça do Trabalho. Muito obrigada pela atenção. Só uma sustentação. Vossa Excelência está falando. Senhor presidente, senhores ministros, eu acho que o quadro foi bem posto pela nobre advogada. O que se tem nesses casos é basicamente o questionamento se teria havido ou não a afronta às decisões que proferimos na ação declaratória de constitucionalidade número 16 e na súmula vinculante número 10. No que se tem basicamente, na primeira das reclamações, reclamação 14.996, cuja decisão é emanada do Tribunal Superior do Trabalho, se tem o seguinte: nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, a administração pública não responde pelo débito trabalhista apenas em caso de mero inadimplemento da empresa prestadora de serviço, o que não exclui sua responsabilidade em se observando a presença de culpa. E segue. Na hipótese dos autos, presume-se a culpa ineligendo do ente público por descumprimento das normas do contrato de prestação de serviços celebrado e previstas na Lei 8666, ante a ausência de comprovação pela administração pública de sua efetiva realização, portanto, de fiscalização, aplicando-se, no caso, a inversão do ônus da prova, em face das condições e a capacidade de produzir tal prova. Essa é a primeira das decisões. Na segunda decisão impugnada, se tem responsabilidade subsidiária, administração pública, decisão do Supremo, efeitos. A partir das alterações que foram introduzidas na súmula 331 do TST, em maio de 2011, motivadas pela ADC 16 do Supremo Tribunal, a questão da responsabilidade subsidiária da administração passou a exigir pesquisa sobre a culpa, decorrência de sua negligência para fiscalizar o cumprimento do contrato. E aí, especificamente, no caso em apreço, está evidenciada a culpa da autarquia estadual pela inadimplência dos direitos trabalhistas. Inadimplência que não é dela, que é, portanto, da empresa. Quando o tomador de serviço age com culpa ineligendo, e como foi acentuado agora realmente pela doutora Grace, a eleição, a escolha do contratado se faz por licitação. No terceiro caso, no caso da reclamação 15.342, a decisão questionada do Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, se tem: o fundamento da responsabilidade está na presumida culpa, e a que se atribui a quem tomador, indiretamente ineligendo ou invigilando, causou prejuízo a terceiro, que é o empregado. Então, o que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na ação declaratória? Que o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, que afirma que a administração pública não responde pelos débitos trabalhistas decorrentes de inadimplência do contratado, era rígida e, portanto, prevalecia. 4 dos ministros fizeram constar nos seus respectivos votos que, se verificando que havia comprovação, e aí é prova mesmo, e não presunção, por isso que eu fiz questão de ler nessas decisões, nessas reclamações, presume-se a culpa invigilando, na primeira, presumida a culpa ineligendo, na terceira, e constatada a culpa, que haveria, portanto, a substituição da norma e o descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal. Então, nestes casos, em todos esses casos, o que nós decidimos na ação declaratória foi exatamente que prevalecia a norma e que somente nos casos em que houvesse comprovação irrefutável
de culpa da administração pública é que se poderia cogitar de superar-se o artigo 71 ou de não se aplicar, mas que ele era constitucional. O que se tem nesses casos? Primeiro, a presunção de culpa da administração pública, que fez com que, nestes 3 casos, se imputasse à administração o dever de se substituir ao contratado particular. É uma lição de 2º ou 3º ano de direito, quando se começa a estudar o direito administrativo, que um dos princípios teóricos do direito administrativo, especialmente no Estado de Direito, é que os atos da administração pública presume-se válido, legítimo e legal. E a presunção se rompe a partir de uma prova que seja irrefutável. Neste caso, a presunção se inverte. Aqui se inverte um princípio de teoria, de doutrina do direito administrativo sobre o qual ele se funda. O segundo argumento é que, neste caso, haveria a presunção da culpa ineligendo. A eleição, a escolha do contratado privado pela administração pública não é livre, não é discricionária, faz-se segundo um processo licitatório que observa rigorosamente todas as fases e que, nestes casos, não é questionada. Em nenhum momento, nesses 3 processos, se alega que ela não teria passado pela licitação. Casos como esses, de não haver o cumprimento, quer porque a empresa não pagou, quer porque a empresa faliu ou por qualquer outra razão, não transfere a administração, até porque, neste caso, haveria a inversão do ônus da prova, que passaria, como foi dito, exatamente para a administração pública, em situações em que o empregado se volta contra a empresa contratada e não contra a administração pública. Em terceiro lugar, num dos casos, se faz referência ao parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, para se dizer que a responsabilidade seria objetiva. Ora, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, trata de responsabilidade patrimonial ou extracontratual. Aqui a responsabilidade seria contratual, decorrente de um contrato que teria sido feito pela administração pública. E, portanto, em todos esses nesses 3 casos, e há inúmeros outros, está se pondo em todas as decisões o contrário do que nós afirmamos, que a administração pública não assumiria a responsabilidade contratual em substituição ao contratado, porque em qualquer dos 3 casos se afirmou e se comprovou a responsabilidade, porque não teria havido ou a licitação ou o acompanhamento pela administração. E eu lembro, senhores ministros, que em todos os casos de contratos, e dou o exemplo agora do Tribunal Superior Eleitoral, em que há em curso 241 contratos, eu acho, há 154 gestores. O administrador público indica alguém hoje para acompanhar estes processos. Então, para se provar que a administração foi relapsa, foi omissa, por culpa em vigilando, teria que se provar que ela assinou o contrato e não tomou mais conhecimento, o que não é o que ocorre. Ministro Lewandowski, eu vou dar o exemplo de Vossa Excelência, no caso dos contratos que eu ainda verifiquei por força da função, nos casos de contratos do prédio, o ministro Marco Aurélio também deve ter vivido essa mesma experiência, que eram contratos grandes e que havia mais de um gestor. O ministro Lewandowski chegou a chamar o próprio Tribunal de Contas para acompanhar junto, exatamente para que não houvesse nenhuma falha que o administrador público não verificasse. Então, nestes casos, para se romper esta situação, haveria de ter a comprovação nos autos de ruptura desta conduta do administrador público ou da administração pública, que nestes 3 casos, por isso eu fiz questão de ler, a referência expressa a presunção de culpa vigilando e presunção de culpa ineligendo. Por tudo isso, senhor presidente, ao contrário do que alega o procurador-geral, cujo parecer eu não estou acatando, porque opina no sentido da improcedência, eu considero que houve, sim, descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo, da decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade e da súmula vinculante, razão pela qual eu estou votando no sentido de julgar
procedente as reclamações e me colocando à disposição dos ministros para ler a íntegra dos votos, que tenha rigorosamente os mesmos fundamentos e que, basicamente, como eu disse, se contém no descumprimento decorrente do que nós decidimos e que não afastou até a possibilidade, mas que, nestes casos, não foi comprovada especificamente, pontualmente, nenhum descumprimento por parte da administração pública, ficando-se na presunção de falta da administração por culpa ineligendo ou invigilando. E me colocando à disposição, senhor presidente, concluo no sentido e voto no sentido de julgar procedentes essas 3 reclamações. Ministro Theory. Presidente, se o ministro Theory não tiver nenhuma oposição, eu vou requerer vista regimental, até porque, como foi destacado da tribuna, sou relatora do processo do recurso extraordinário 603.397, que está com repercussão geral e que trata exatamente dessa matéria. Foi colocado em repercussão geral, o plenário entendeu que, de fato, é uma matéria de grande relevo, e eu penso que seria mais importante, até pela amplitude que o tema comporta e pelo fato do Tribunal Superior do Trabalho, em função do julgamento da ADC 16, ter alterado a sua súmula, né, a súmula 331, que seria de todo pertinente que nós pudéssemos reexaminar, revisitar o tema e estabelecer com bastante ou com maior clareza, se assim posso dizer, todas as condicionantes. Então, é o meu pedido, presidente. Após o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora, julgando procedentes as reclamações, pediu vista a ministra Rosa Weber.